Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as suas vidas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre multiplicação. Para que serve, né, a multiplicação, né? Por que Deus, né, ele nos multiplica, né? Para que isso? Para que serve isso na realidade, né? Na verdade, quando Deus ele multiplica algo que você tem, é porque na verdade o que ele quer é que você divida com outras pessoas que não têm. Por quê? Porque quando uma pessoa necessita de ajuda e você tem em dobro para ajudar, tanto essa pessoa fica feliz quanto você. Até nisso Deus abençoa, até a multiplicação da felicidade, né? E engraçado que muitos falam assim, né? Dê tudo o que você tem e Deus vai multiplicar. Dê tudo. Não, Deus não pede tudo o que você tem. Por quê? Porque se você der tudo, não tem como multiplicar. Porque a multiplicação só acontece onde existe algo. É sério. Então ele manda você dar, sim, algo que você tem, aquele esforço do teu trabalho, tua dedicação, teu melhor, porque na verdade o que Deus pede a você não é dinheiro em si, como muitas pessoas andam falando por aí afora, que Deus só quer dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. E também no tocante aos dízimos e ofertas, tá? Dízimos e ofertas. Você sabia que dízimo é matar, cortar? Você sabia que o dízimo, na verdade, não era só o dinheiro? Sim, não era só o dinheiro. Dízimo era tudo o que você possuía, desde um campo, bois, sapato, bolsas, digamos assim, tudo que você adquirisse. 10% de tudo o que você tinha, que você adquiriu durante todo o tempo, todo o ano, enfim, né? Era para você entregar essa 10ª parte. Por quê? Porque você daria uma 10ª parte ao templo e ficaria com a outra metade. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que ambos, tanto o templo quanto você venha ganhar. Ambos tem que ganhar. Você não pode dar tudo que você tem e ficar faltando para você. Ah, mas eu tenho fé que Deus vai me abençoar. Queridos, Deus abençoa, Deus vai te multiplicar a partir do momento que você tem algo para oferecer. Isso é multiplicação. Se você tem 2 peixes e dá um peixe para outra pessoa que necessita, isso já é multiplicação. Você ficou com um peixe, a outra pessoa ficou com outro peixe. Você ficou feliz porque tem o que comer, a outra pessoa também vai ficar feliz porque ela também tem o que comer. E Deus vai te multiplicar cada vez mais, sabe por quê? Porque Ele conhece teu coração, Ele sabe que você não é uma pessoa ambiciosa, é uma pessoa que gosta de ajudar. Então a multiplicação, ela acontece simplesmente para que você possa retribuir com outra pessoa, tá? Não é para você ficar com tudo só para você.
Tá entendendo? Aqui, ó. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 32, fala o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo que tinham. Ou seja, o que eram deles, eles não ficavam assim, não, tudo é meu, não. Eles compartilhavam. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Sabe por quê? Veja aqui. Pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então tinha muitas pessoas que tinham grandes propriedades, enfim. O coração, o Espírito Santo encheu tanto o coração daquelas pessoas de bondade, que aqueles que viam a necessidade dos mais pobres, eles pensavam, nossa, eu tenho um terreno, vou vender esse terreno. Então eles vendiam o terreno e davam todo o dinheiro nas mãos dos apóstolos. Para quê? Para que eles viessem distribuir esse dinheiro, ou aquilo que tinham. Aí tanto essa pessoa recebia, o outro também recebia a mesma quantidade. Então ambos recebiam. Ninguém ficava faltando nada, ninguém passava necessidade. E interessante que hoje é diferente isso. Hoje muitos templos, enfim, pede tudo o que você tem. Uns ganham, outros não recebem. Aí qual é a desculpa? Ah, você não tem fé. Será que é você que não tem fé? Ou são muitos que são ambiciosos e não querem que você receba também? Ou não querem dividir o que tem com você? Porque não era para ninguém ficar sem nada, era para todos receberem. Todos recebem. Ah, mas o profeta, o líder, a pessoa tem que viver do altar. A pessoa tem que viver da obra, né? Sim. Ah, mas o levita, eu sou levita da casa do Senhor. Tá, mas espera aí. A Bíblia diz que os levitas recebiam dízimos e ofertas, independente do que seja, tá? Porque dízimo e oferta não era dinheiro somente, era qualquer outra coisa. Se você é um levita da casa do Senhor, por que você não recebe dízimo e a oferta? Você que trabalha na casa do Senhor, você que é pregador, líder do diácono, músico, cantor, por que você não recebe também desses dízimos? Você não é um levita? É para receber. Você tem todo o direito de receber, porque você é o levita. Você não se considera como levita? Porque na realidade levita não é um cargo. Levita não é uma posição de mãos que a pessoa recebe uma unção de levita. Não, queridos. Levita simplesmente era um povo da casa de Levi, da tribo de Levi. Era um povo que não receberam terras. A única propriedade que eles tinham era o templo, era a tenda, enfim. Então os demais irmãos deles, da tribo de Israel, eles trabalhavam e de tudo que eles adquiriram durante, o seu trabalho, eles pegavam
o que recebiam, entregavam ao templo. Para quem? Para os levitas. Então, a tribo de Israel, eles tiravam a sua parte dos seus dízimos, suas ofertas, entregavam ao templo. Mas a Bíblia também fala que os levitas também tiravam dos dízimos das ofertas. A Bíblia também fala que era o dízimo dos dízimos, ou seja, os levitas recebiam o dízimo, a oferta dos seus irmãos, e daquele dízimo, daquela oferta, eles tiravam a 10ª parte deles também. Ou seja, todos, desde os levitas até os outros irmãos, davam dízimos e ofertas ao templo da casa do Senhor. Só que tem um porém também, tá? Tem um porém. Dízimo e oferta, ele existe em 3 etapas. 3 etapas. Existia o dízimo, pelo qual Deus não pediu, que está em Gênesis, desde o início lá de Adão e Eva, ali, até Moisés. Até esse inteirinho, você vai ver que todos aqueles que queriam agradar a Deus com seus dízimos e suas ofertas, você vai ver que em hipótese alguma Deus pediu ali. Eles entregaram, eu vou dar uma oferta a Deus, eu vou dar um dízimo a Deus, eu vou dar... Então era por espontânea vontade. A segunda parte era o dízimo que Deus pede. Onde é que está escrito? A partir do momento em que entra Moisés até Jesus. Esse é o dízimo que Deus pede. Por quê? Porque quando Jesus veio à terra, ali ele ainda estava sobre a lei. Porque foi uma lei de Moisés, uma lei que Deus havia dado a Moisés, para trazer os dízimos e as ofertas. De Moisés até Jesus. E a terceira parte foi o dízimo que Deus entregou. Mas como assim o dízimo que Deus entregou? Jesus é o dízimo que Deus entregou aos homens. Porque ele era o dízimo, ele era a oferta. Dízimo porque, ceifar, cortar, matar. Ele era o primogênito de Deus, o filho amado. Então ele era o dízimo primeiro e oferta, ou seja, ele se entregou para nós. Então qual é o dízimo que é pregado hoje? Não, mas o dízimo que era pregado hoje era do tempo em que Moisés não havia pedido, que era do tempo da graça. Não, espera aí, que graça? Como é que eu posso viver na graça e pegar uma lei e colocar junto? Ou eu vivo na graça ou eu vivo na lei? Porque todos que falam em dízimo e oferta sempre pegam o livro de Malaquias para trazer aquele bordão, aquela mensagem: trazei-me todos os dízimos da casa do tesouro, enfim, Trazei-me, como está aqui em Malaquias 3. Malaquias 3. Que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha aqui, ó. Mantimento na minha casa. Mantimento. Deus não está falando só em money, dinheiro. Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. O que é janela do céu? O que é a janela do céu? O povo de Israel, eles trabalhavam muito com a agricultura. Eles trabalhavam muito nas lavouras. Então, para que a plantação viesse crescer, era necessário que de chuva. Era isso que Deus estava falando. Deus estava falando da chuva, Deus estava falando do céu.
Deus vai abrir a janela do céu, ou seja, Deus vai mandar uma grande quantidade de chuva para regar toda a terra. É isso que Deus está falando. Deus não está falando do dinheiro em si, Deus está falando da chuva. É chuva mesmo, chuva. Porque eles trabalhavam com lavoura. Aqui, ó. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, ou seja, não tem quantidade, é chuva mesmo, em abundância, até que não haja lugar suficiente para as recolheres. Eles trabalhavam com lavoura, trabalhavam com um mundaréu de coisas. Claro que outros têm outros serviços, enfim. Mas o que Deus está falando aqui, eu vou abrir a janela dos céus, vou derramar essa chuva sobre essas lavouras, e eles vão recolher esses frutos, vão recolher daquilo que do seu trabalho também, né? Alguns trabalhavam com ourives, enfim, com qualquer outro tipo de, né? E traziam a sua 10ª parte ao templo. Mas por que Deus então manda trazer os dízimos e as ofertas no templo? Para que haja mantimento na minha casa? Amém? Glória a Deus. Só que você tem que entender que Israel, quando estava na terra do Egito, eles tinham sangue nos olhos. Sim. Eles tinham, sabe, eles não tinham um coração de amor, de carinhoso. Por quê? Porque eles viveram escravos. Eles levavam chicotada nas costas, trabalhavam que nem um condenado. Então eles não sabiam mais o que era amor, o que era esperança, o que era dividir, o que era... Então o que Deus faz? Deus, né, a partir do momento que tira o povo, Deus ensina o que? A compartilhar. O dízimo e a oferta foi simplesmente uma maneira de ensinar o povo a compartilhar. Compartilhar. Ensinando aquele povo que era rebelde a ser um povo amoroso. A se preocupar um com o outro, com o próximo. Tanto que o povo de Israel trabalhava ali nas lavouras, enfim, e trazia até o templo. Primeiro para pensar em Deus, porque Deus é quem deu tudo aquilo que eles necessitavam, porque Deus é quem dá. E também ao próximo. Por quê? Porque eles se lembravam de quem? De Levi, da tribo de Levi, que não recebiam nada. Então eles traziam para que Levi também pudesse aproveitar, porque eles cuidavam do templo. Então eles recebiam do templo, comiam do templo, independente do que seja. Nós sabemos que as igrejas hoje em dia, elas precisam do dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a conta de água, de luz. Nós entendemos, sabemos disso. Só que, se você quer fazer conforme está escrito, então faça conforme está escrito. Porque se hoje você pegar um sapato, você pegar uma sacola de pão e entregar como dízimo, ninguém vai aceitar como dízimo. É mais fácil aceitarem como uma oferta, mas não como dízimo. E a Bíblia diz que o dízimo não tem gênero. Não é dinheiro somente. Então como é que eu posso viver sobre a graça e pegar a lei e pregar sobre lei? Ah, mas o dízimo veio antes da lei? Sim, veio antes da lei. Como foi falado, veio lá de Gênesis. Você sabia? Caim e Abel? Ali era um dízimo e uma oferta. Vai ler que você vai entender. Aquilo ali foi um dízimo, foi uma oferta. O Jacó, Abraão, enfim, muitos outros deram seus dízimos, suas ofertas. Por livre e espontânea vontade, Abraão deu um dízimo, né? Que era o pão e o vinho lá pro rei. E
aquele sacerdote, Melquisedeque, se eu não me engano. Deus pediu? Não, Deus não pediu, ele deu por livre, espontânea vontade. Então esses foram o dízimo que Deus não pede. Foi livre, espontânea vontade. E tinha o dízimo que Deus começou a pedir ali, nos tempos de Moisés ali. Que ali foi a lei. Aí tem o dízimo que Deus entregou, que foi Jesus. Que foi Jesus Cristo. São coisas que a gente tem que entender, irmãos. Temos que ler. Temos que compreender que dízimo não é só dinheiro. É qualquer coisa. É qualquer coisa. Aqui diz Coríntios, em 1 Coríntios 9:13. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? E que os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Está entendendo o que está falando aqui? Está falando de dinheiro? Não. Está falando de tudo. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas, louvor, pregação, trabalhar na porta, o que trabalha no templo, os que trabalham no templo, independente seja o pastor lá de cima, até o diácono lá na porta, os que cantam, que tocam em cima do altar, tá aqui ó. Não sabeis os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo, e que os que esperam no altar são participantes do altar. Ou seja, tudo aquilo que era trazido ao templo para os levitas, eles eram participantes daquilo, ou seja, eles recebiam aquilo ali. E aqui fala, os que esperam no altar, ou seja, eles recebiam do altar. Todos recebiam do altar, todos os levitas. Então, se você é levita, se considera como levita, você tem todo o direito de receber dos dízimos e das ofertas. Sim, você tem todo o direito de receber. Ou fazem conforme a Bíblia diz, ou então não fazem. Então não peçam, se não é para fazer conforme está escrito. Não é só um que tem que ganhar, não é só o templo que tem que ganhar, infelizmente. A igreja tem que ganhar junto também, mas a igreja que eu falo é o povo, as pessoas que entram no templo, eles também têm que ganhar. Não é só meia dúzia de pessoas que recebem. Essas meia dúzia de pessoas que recebem é porque elas tinham fé, as demais não tinham. Para com isso, gente. Para com isso. Não é assim. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, ele não deu somente para aqueles que tinham fé. Tinha gente que não tinha nem fé e receberam pão, recebeu peixe. Todos comeram, não ficou um sem comer. Essa foi a multiplicação que Jesus fez. E era um dízimo e era uma oferta também. Era multiplicação. Para com isso. Todo mundo recebe. Todo mundo recebe. Para que ninguém venha se queixar. Oh Deus, meu irmão recebeu, eu não recebi por quê? Porque não tenho fé? Até quando? Até quando as pessoas vão começar a colocar o jugo nas costas dos outros? É por isso que Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vão ler mais a Bíblia, vão entender mais a respeito disso. Não é errado a igreja receber, não é errado. Mas também não é legal um receber e o outro ficar chupando o dedo.
Todo mundo tem que receber. Aí como é que, né, um líder da igreja vai meter bronca num diácono ou num líder de louvor, coitado que trabalha fora para receber seu pão de cada dia e às vezes tem que faltar uma reunião para poder trabalhar e de repente às vezes dá uma bronca nos caras ou dá bronca na liderança toda? É fácil falar, porque o líder da igreja recebe o saláriozinho e ele vive de dentro do templo. Ele não faz outra coisa a não ser pregar o evangelho, orar. Mas tem pessoas que não conseguem viver totalmente do evangelho. Tem pessoas que trabalham fora e só tem o tempo, aquele horário ali, para quê? Para ir para a igreja, para orar, para agradecer. Esses que são os verdadeiros levitas, esses que realmente recebem a graça. Esses sim que são os da graça. Por quê? Porque estão fazendo de coração, eles não estão recebendo nada por isso, a não ser a graça. Então, vamos fazer as coisas certas, gente. Tá precisando sim de uma reforma, tá precisando sim falar mais a verdade. Tá precisando falar um pouco mais de verdade. Ah, mas tá falando... É uma das coisas que quase ninguém fala sobre dinheiro. Sobre dinheiro, tá com medo de falar sobre dinheiro? Vamos falar sobre dinheiro realmente, vamos abrir o leque aqui, vamos falar sobre dinheiro. Tem muita coisa ainda para ser falado. Ah, mas eu não quero receber. Não, mas o problema é de você. Mas não vem dizer que está errado, porque não está errado. Todo mundo tem que receber. Todo mundo que trabalha. Não foi para isso que você se tornou seguidor de Jesus? Para dar cara a tapa, né? Para dar cara a tapa. Se tiver que morrer, morre. Se tiver que levar as bofetadas, vai levar as bofetadas sim. Preso, vai ser preso sim. Eu não preciso fazer negociações com o mundo, não. Ah, eu vou dar uma palavrinha bonitinha, gostosinha para você ouvir, para que você venha para minha igreja, para o meu templo. Não, querido, vai falar a verdade. Fala a verdade, independente de quantidade de pessoas. Se a pessoa não quer ir mais na tua igreja, no teu templo, no templo, problema daquela pessoa. Você falou a verdade, se a pessoa não quer ouvir, o problema é dela, mas vai falar a verdade. Eu não preciso montar estratégias. Eu não preciso montar estratégias para manter um povo dentro da igreja. Só qual é a única estratégia que tem? É a palavra de Deus, a verdade. É a verdade. João Batista, ele saía nas ruas e falava a verdade, independente de quem seja, ele falava para reis, para ministros. Apontava o dedo sim e falava: você está em pecado e pronto. Isso é pecado, isso é errado e pronto. Quer ouvir, ouça, quer dar ouvido, que dê. Mas é errado e ponto final. Eu não vou baixar a retaguarda, vou falar a verdade e acabou, se deu. Ninguém pode manipular a verdade. Ninguém pode ficar manipulando a verdade. Ajude o templo, porque precisa. É através do templo que muitas vidas são resgatadas, são salvas. Mas vamos fazer um pouco mais. Trazer um pouco mais a realidade, um pouco mais de verdade a respeito disso. Deus se agrada mais de você falar a verdade. Aí muitos usam aquela expressão da viúva pobre, que deu tudo o que tinha, colocou no gasofilácio. Amém? Jesus aplaudiu, porque ela deu tudo que ela tinha do seu sustento. Mas a Bíblia não relata que ela recebeu o dobro. Ela entregou, mas não relata que ela recebeu o dobro. Mas a maior riqueza que ela recebeu foi fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, independente se ela ia receber ou não receber. É o amor que ela tinha pela obra. Jesus olhava o coração das pessoas, de muitos ricos,
e dava tudo o que sobrava, não ligava para a obra, não é para o que tinha na mão para entregar no gasofilaço, mas o coração deles. Onde está o teu coração, ali está a tua riqueza. Então o coração deles estava onde? Nas sobras. Então tudo que fazia para o templo era sobras. Mas aquela mulher viúva pobre não. Jesus conheceu o coração dela. E ela era mais rica do que todos que estavam ali dentro. Porque a riqueza dela não era o dinheiro. Ela poderia ter dado aquelas 2 moedinhas e ter passado fome. Sim, ela poderia. Porque a Bíblia não relata que ela foi recompensada. Mas uma coisa eu sei. Aquele que viu que foi Jesus Cristo a recompensou. Não somente diante dos homens, mas diante do Pai, diante dos anjos. Por quê? Porque ela foi um exemplo de testemunho. Então, Jesus relatou a história dessa mulher diante dos homens e diante de Deus. Então vamos ser mais sinceros. Vamos ajudar uns aos outros. Vamos ser mais verdadeiros. Porque senão vocês vão começar a ser chamados de cambistas. E é isso que vocês querem? Ser chamados de cambistas? Ah, isso aí é normal. É perseguição. Não, não é perseguição. Existe perseguição do povo de fora contra a igreja, contra o templo, contra os seguidores de Jesus. E existe perseguição que o próprio crente provoca só para dizer que é perseguido. E esse tipo de perseguição, chamado de fulano, ciclano, isso aí é provocação. Não é algo que você está fazendo e que as pessoas lá fora estão falando mal de você, por você estar fazendo a obra de Deus. Mas sim, porque você está provocando isso. Não adianta você provocar uma perseguição para dizer, eu estou sendo perseguido. Não. Você tem que ser sincero. Se você está fazendo a obra de Deus corretamente, a perseguição vai vir sim. E você vai ser recompensado por Deus, porque Deus está contigo. Mas vamos ser mais sinceros, mais verdadeiros. A multiplicação não é dar tudo que você tem, mas dar o seu coração na obra. Fazer a obra de Deus, dependendo do que seja. Mesmo que você não tenha um centavo no bolso, Deus jamais vai deixar você passar fome ou sede. Porque se as pessoas não te ajudarem, nem que ele tenha que mandar corvos, nem que ele tenha que mandar aves, nem que ele tenha que mandar qualquer outra coisa, alguém, um anjo para te sustentar, mas ele vai te abençoar. Ele vai te ajudar porque você está fazendo a obra correta. Não seja ambicioso. Porque esse dinheiro não vai subir nos céus. Fique tranquilo. Dinheiro não sobe no céu. E não esqueça que Jesus ainda fala daqueles que fazem suas próprias vontades, achando que está fazendo a vontade de Deus. Ah, mas em teu nome eu fiz. Não, você fez para você, não para mim. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Amém? Deus te abençoe.